Então, eu inicio dando boa tarde, boa noite, né? Nunca essa hora é difícil de saber. E dando as boas-vindas também a todos, todas e todes, a nossa mesa redonda. Eu sou a professora Juliane Sivers, eu sou professora da UFAL, Universidade Federal de Alagoas, e também sou membro da atual diretoria da UPOF. E é com grande alegria que eu vou estar mediando hoje essa mesa redonda, intitulada Filosofia, Gênero e Regionalidade, Mulheres Filósofas por todo o Brasil. Então, essa mesa redonda busca trazer uma reflexão sobre a presença das mulheres filósofas, pesquisadoras, professoras de filosofia na academia, a partir das 5 regiões brasileiras, cada uma delas representada por uma participante aqui da mesa. Nós iremos discutir, então, a questão da influência da regionalidade na presença das mulheres nos programas de pós-graduação em filosofia no Brasil hoje, já que sabemos que a situação de disparidade de gênero, apesar de ser um fenômeno nacional e até mundial, ela se agrava em algumas regiões, né? Então, o debate vai ser entre as professoras Jovelina Ramos, da Universidade Federal do Pará, a professora Solange Aparecida de Campos Costa, da UESP e do PPG-FIL da Universidade Federal do Piauí, a professora Carolina Araújo, do Programa de Pós-Graduação em Lógica Metafísica da UFRJ, a professora Beatriz Sorrentino Marques, da Universidade Federal do Mato Grosso, e a professora Janine Sattler, da Universidade Federal de Santa Catarina. Eu combinei com as professoras que elas mesmas iam fazer as apresentações delas, né, iam falar um pouco da trajetória delas, quando eu passar a palavra. E quando eu passar a palavra, então, a proposta é a gente partir dessas trajetórias, né, e relatos que cada uma de nós tem sobre os desafios e obstáculos que ainda persistem no trabalho das mulheres com a filosofia no Brasil, onde a gente vai também, além de fazer essas constatações, essas críticas, esse olhar crítico, também apontar algumas propostas e caminhos que podem ser, inclusive os que já estão sendo trilhados para uma mudança nesse cenário desigual, né? Então, antes de eu passar só um momento, que eu tenho que pegar aqui o meu outro resumo, porque antes de passar a palavra para as nossas convidadas, eu quero fazer antes da gente adentrar, então, especificamente nesse tema da mesa, né, envolvendo a regionalidade, eu quero ainda tomar alguns minutos para falar acerca de um relatório, né, que é encomendado pela ANPOF, sobre o desenvolvimento das produções acadêmicas relativas à temática de gênero na última década. Então, quem acompanha a ANPOF nas redes sociais e nos canais de comunicação deve ter visto, né, a divulgação desse relatório, que falava que os resultados encontrados nele seriam divulgados aqui nesse momento do nosso encontro, né? Então, conforme prometido, eu vou fazer essa apresentação, mas de uma maneira muito resumida, né, dizendo também que esse relatório vai estar na íntegra imediatamente, eu espero, no nosso site da ANPOF. Então, lá vocês sim vão poder ter acesso aos gráficos, aos números na sua totalidade, né? Eu quero fazer isso aqui agora nesse momento para também não tirar a palavra das nossas convidadas, o tempo de fala das nossas candidatas. Então, vou falar muito brevemente sobre isso. Para início de conversa, seria bom dar então a contextualização da realização desse material, né, por parte da ANPOF. Então, no dia 8 de março desse ano, teve o lançamento da campanha pela inserção da temática Filosofia e Gênero como uma sub-área que foi proposta pelo GT Filosofia e Gênero com apoio da ANPOF. Esse lançamento foi feito através de uma live que está disponível ainda, né, no canal da ANPOF no YouTube. Nesse momento, propôs-se também a iniciativa de levantamento de dados de cada programa a respeito das produções acadêmicas relativas ao gênero, diversidade sexual, feminismo, decolonialismo e temas afins. O objetivo foi a busca por uma espécie de validação institucional dessa sub-área da filosofia como uma linha de pesquisa. E também, é claro, com os interesses em relação às agências de fomento e tudo isso, assim como a existência de avaliadores, especialistas nessa área, de modo a reafirmar e reivindicar a legitimidade através da academia, não apenas, né, de fato, como a gente já conhece, mas também de direito. Então, nesse contexto, o GT fez o chamado para o preenchimento de um formulário com os dados relativos a cada programa, acerca de artigos, livros, coletâneas, eventos, vídeos, dissertações, teses, todos relativos à temática de gênero, né? Então, os dados que fossem levantados ali
seriam compilados até o mês de setembro para que o relatório pudesse ser feito e apresentado aqui no nosso evento, né? Nosso evento presencial. Só que na época não houve assim um retorno expressivo que realmente desse conta dessa totalidade por parte dos programas, né? E aí não é um puxão de orelha, a gente sabe mesmo das demandas, que são muitas, né? Então não houve esse retorno. E aí isso levou a Ampof a buscar, né, um contrato, fazer encomenda desse relatório com especialistas no levantamento de dados para que, então, essas pessoas fizessem esse trabalho, né? Então é assim que surge esse material. A Ampof contrata os serviços de dois sociólogos, né? Antônio Brasil Júnior e Lucas Carvalho, especialistas numa espécie específica de levantamento de dados, tomando como base a plataforma Lattes, que foi entendida como uma fonte mais abrangente para a disponibilidade de dados para esse levantamento, né? Então foi feito através do uso de ferramentas, técnicas especializadas, que eu inclusive vou explicar enquanto eu falar dos resultados, né? Então, esse relatório da Ampof é centrado na produção acadêmica, né, relativa à temática de gênero, ou seja, especificamente nos produtos, né, essa palavra péssima que a gente tem para designar os resultados dos frutos do nosso trabalho, né. Então, aqui, 2, 3 minutinhos eu vou, depois de dar esse contexto, falar desses resultados, né. Não vou, então, me adeter aos gráficos e aos números exatos que vocês podem ter contato, então, no site da Ampof. Eu vou cobrar depois da comunicação que isso seja colocado, tipo, imediatamente, e vou apresentar apenas alguns resultados gerais advindos desse estudo acerca do fenômeno, né, que foi iniciado por essa chamada primavera das filósofas, né, ou essa outra expressão também muito famosa que ficou a explosão feminista, né, na produção científica de pós-graduação no Brasil, que busca rastrear, então, como os estudos de gênero estão se expandindo no campo da filosofia na última década, identificando padrões e dinâmicas a partir da produção científica indexada especificamente na plataforma Lattes, né? Então, o que acontece no relatório? Primeiramente, os autores vão fazer o levantamento de todos os pesquisadores, né, para ter uma população base, credenciados nos PPGs da área de filosofia da CAPES, em maio deste ano, 2022. Né? Então, o resultado disso são 1.111 professores e professoras, público geral, né? A partir disso, a gente tem um número de docentes por sexo nesses PPGs. E aí começa a ficar assim, interessante os métodos que se usa para descobrir isso, né? Então, para o levantamento do sexo, foi usado um programa automatizado de identificação de sexo masculino e feminino a partir dos nomes, né? Então, esse método muito problemático, que faz uma conexão bem simplória e automática, ao sexo simplesmente a partir do nome, né? Ignorando, claro, que a gente sabe as complexidades em torno do próprio conceito de gênero. Então, apesar disso, ele nos dá um resultado, né, de 242 mulheres docentes e 864 homens docentes. Ou seja, de todos os nomes, 22% são nomes femininos e 78% são nomes masculinos. E aí vem, então, o principal método, né? Se faz um levantamento de termos como gênero, inclusive os seus variantes, gender, genre, gênero, e mulher, seus relativos, woman, women, femme, mulher, e a partícula femini, que poderia criar variantes como feminino, feminista, feminism, para identificar os projetos e artigos que contenham esses termos, alertando que é a partir de 2013 a 2015, período que começa essa explosão, que se identifica a emergência de uma nova agenda de pesquisa, que cria um contexto semântico em que gênero, feminismo e mulher passam a se referir mutuamente quanto ao significado empregado pelos docentes. Porque a gente sabe que existe também o emprego de gênero, por exemplo, gênero humano, né, coisas que não têm a ver com o que a gente está interessado aqui. E aí, quanto aos artigos, a explosão se inicia com maior nitidez a partir de 2017, sendo que a publicização dos estudos de gênero nas revistas de filosofia é, sobretudo, concentrada em periódicos específicos e dossiês, né, dedicados a essa temática, que também é bem problemático, né? A gente poderia discutir por que isso é assim. E aí o relatório passa, então, a avaliar os dados apresentados no sentido de prever tendências para a melhora da situação de disparidade do gênero na academia. Faz isso através da identificação do sexo, por exemplo, dos bolsistas de produtividade CNPq, de acordo com a distribuição entre os níveis mais altos do sistema, nível SL, 1A e 1B, e onde se vê uma proporção de homens e mulheres ainda mais desigual do que nessa população de base.
Ou seja, o nível com maior presença feminina é 1D, onde a gente tem 7 mulheres para 16 homens, mas nos níveis mais elevados a desigualdade aumenta cada vez mais, a ponto do nível sênior, né, não tem nenhuma mulher. Em seguida, através de uma análise temporal, pode-se ver que a partir do doutoramento, do ano do doutoramento dos professores e professoras credenciados, como a distância entre o número de homens e mulheres se mantém no tempo. Ou seja, o resultado é que a expansão da pós-graduação nos últimos 15 anos permitiu um avanço do doutoramento de mulheres na filosofia, mas numa proporção sempre muito menor que o doutoramento de homens, mantendo-se uma lacuna constante, né? Esse fato indica uma estagnação na situação de disparidade, ou seja, ela não parece estar sendo resolvida ou está se encaminhando em direção a um cenário mais igualitário no futuro próximo. E aí a gente tem algumas conclusões, né? A primeira conclusão é que essa explosão, então, do estudo de gênero começa por volta de 2013, o que é capturado analisando-se a presença dos termos relacionados nos resumos dos projetos indexados no Lattes, e se materializa de modo mais nítido na forma de artigos científicos a partir de 2017. A segunda conclusão é que a proporção entre homens e mulheres na população de docentes de programas de pós-graduação é brutalmente desigual, né? Dos 1.111 nomes capturados, 22 são nomes codificados como femininos e 78 como masculinos. 78%, desculpa. A distribuição dos recursos de pesquisa, tomando como parâmetro a distribuição de bolsa de produtividade do CNPq, tende a reproduzir ou até mesmo a agravar as assimetrias de gênero detectadas, mostrando então que as pesquisas contendo os termos que eu falei aqui, elas não estão recebendo esse tipo de financiamento, né? E, por fim, uma conclusão que já é bem conhecida por nós na prática, né? Que a pesquisa em estudos de gênero em filosofia é feita em sua grande parte por mulheres, sua grande maioria por mulheres. Quanto mais os termos gênero, mulher, femini selecionados na amostra são levados em consideração, mais feminina se torna a população de referência, né? Então, esse foi apenas um apanhado geral, né, do conteúdo do relatório, que, como eu disse, vai estar na sua integralidade no site da ANPOF. Só queria, antes de terminar essa apresentação do relatório, chamar a atenção de que no relatório aparece em vários momentos o termo explosão, né? Explosão de publicações, explosão de escritos, explosão dos termos. Então, eu acho que a gente deveria também pensar nesse termo, explosão, o que ele significa, sabe? Porque a explosão é uma coisa, né, que explode, que estoura e que apaga, né? É uma coisa efêmera, né? Então, gostaria que a gente entendesse aqui não como essa efemeridade da explosão feminista, mas usando uma outra metáfora, um caminho, né? Uma espécie de trilha que está sendo aberta, né? Desbravada, para que outras pessoas sigam por ela. Então, antes de gastar ainda mais o nosso tempo parco aqui, eu vou então passar a palavra para as professoras, para que elas façam também as suas considerações sobre todo esse cenário, também aliado à questão da regionalidade. Né, vou passar a primeira palavra, combinei com as profs que elas mesmas iam se apresentar, então passo a palavra para a professora Carolina, pedindo que ela também apresente um pouco da trajetória dela, e vou passar aqui pela frente. Não dá para ver. Boa noite, todos e todas. Eu sou Carolina Araújo, professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eu não quero ficar na frente da Beatriz, mas eu tenho que ver ali. Tem que fazer alguma coisa. Não quero ficar. Bom, a minha trajetória, a minha razão de eu ser convidada para essa mesa são uma série de trabalhos, eu imagino que seja essa, sobre desigualdade de gênero na carreira filosófica brasileira, e que é um tema de pesquisa da minha vida desde 2013. Mas esse trabalho que eu vou apresentar para vocês não é só meu. Eu queria apresentar para vocês o Datafilo. O Datafilo é o mais novo grupo de pesquisa sobre história da filosofia no Brasil, segundo Megadados. Você pode passar, por favor? Eu queria apresentar a vocês Marcos Fanton, que está sentado ali atrás, Michele Seixas, que está aqui, Fernando Samoreira, que não pôde vir, mas vocês devem conhecer o trabalho dele sobre raça na filosofia brasileira, Hugo Mota e Vicente Marçal, que também não puderam vir. O Hugo está em Oslo e o Vicente não pôde vir.
mas nós somos o Datafilo e nós somos um novo grupo de contar a história da discriminação de gênero, raça e outras coisas na história da filosofia do Brasil. E essa é uma apresentação muito rápida, de 10 minutos, e o que a gente resolveu contar para vocês é uma base de dados que eu não trabalhei ainda, nem o Fernando, nenhum dos trabalhos ainda foi feito sobre isso, que é a base de dados sobre teses e dissertações no Brasil. Pode passar? Bom, vocês veem nessa tabela o quanto nós crescemos em termos de produção de trabalhos de pós-graduação no Brasil, como vocês podem ver, nos últimos anos, alguns ajustes nesse crescimento, algumas quedas, e, claro, no final, uma queda brusca ligada à pandemia. Pode passar? Esse mesmo modelo vocês podem ver na diferença entre dissertações de mestrado e teses de doutorado. Obviamente, a gente tem muito menos teses de doutorado, mas vocês podem ver a curva. Pode passar? Aqui algumas desigualdades regionais. Essa é uma mesa sobre regionalidade. Na verdade, essa mesa representa a região sudeste, o que é representar o centro do poder. Então, me interessa pouco falar sobre o centro do poder, mas às vezes a gente deve falar um pouco sobre como é que o poder está sendo exercido. Meus colegas vão falar muito sobre, por exemplo, deslocamento, né? O quanto que as outras regiões do país acabam tendo que se deslocar para o sudeste para fazer os seus trabalhos. Então, esses são trabalhos marcadamente no sudeste, como vocês podem ver nesse gráfico, mas que são feitos por pessoas de diversas partes do país, né? Pode passar? A desigualdade regional do país em termos de produção de dissertações e teses é gritante, como vocês podem ver. A mesa não vai conseguir saber os dados por algum motivo. A gente vai ter que compartilhar esses dados depois. Mas 56% dos trabalhos defendidos. Eu queria só dizer, esqueci de falar isso. A gente tem uma base de dados desde 1987, né? Então, essa desigualdade é mais gritante nesse período enorme de tempo. E, é claro, houve um movimento de maior destaque das outras regiões no tempo. Você pode passar, por favor? Então, a gente vê uma diminuição do privilégio do Sudeste, né? Se vocês forem ver no começo da nossa pesquisa, né, nos primeiros anos, de 87 a 2000, o Sudeste era responsável por 72,7% dos trabalhos, e hoje ele é responsável ainda pela maioria dos trabalhos feitos na área, 50%. Né? Então, a gente está falando de uma desigualdade considerável. Pode passar. Aqui a gente tem alguns dados por estado, e aqui a gente começa a falar sobre desigualdade de gênero. Né? Os números que vocês veem dentro do círculo é o número da proporção de trabalhos defendidos por mulheres. Tá? E eles estão sendo dados por estados. Eu queria falar sobre o Amazonas, que é o grande destaque dessa lista, se vocês viram. E é claro que, por que o Amazonas aparece aí? Porque, claro, é o Prof. Filo que está ali. E a gente vê claramente, não é um dado que a gente explorou, porque a gente estava explorando trabalhos de dissertação, mas vocês podem ver nos meus outros trabalhos, em outros lugares, que os mestrados profissionais têm muito mais mulheres do que os mestrados acadêmicos, de um modo geral. E isso está refletido lá no destaque do Amazonas. Pode passar, por favor? Bom, aí a gente vê a proporção de trabalhos defendidos por homens e mulheres na série histórica. Né? E se vocês olharem bem para isso, vocês vão ver que é monolítico. Né? Não muda e não muda. E era isso que a gente queria mostrar para vocês. A gente acabou de sair de uma reunião da Rede Brasileira de Mulheres Filósofas, em que acho que uma das mensagens era assim, olha, a gente precisa de muito trabalho para mudar um cenário, é muito difícil de mudar. E a gente precisa de muito trabalho, a gente precisa de todo mundo junto. Para vocês verem como que, de todos os dados que a gente tem tem pouquíssima alteração ali. Né? Pode passar, por favor? Isso aqui começa um outro tópico que eu queria trabalhar com vocês, que são o gênero dos orientadores. Tá? Então, vocês podem ver aqui, agora não são
dos trabalhos defendidos, né? Mas dos orientadores. Vocês podem ver que também não muda. Os trabalhos são orientados por pouquíssimas mulheres há muito tempo, né? E vocês veem que a proporção de mulheres nesse quadro é ainda menor do que do quadro anterior, né? E não há indicativos de mudança. Nem na explosão, nem na primavera, nem em todo lugar. É difícil de mudar. Vamos passar, por favor? Bom, aí a gente começa aqui um tópico, que era o tópico que eu queria centrar essa exposição, para a gente compartilhar umas ideias, que é a relação de gênero orientando o orientador, né? O que é interessante é que vocês veem que mais da metade dos trabalhos são de homens orientando os homens, né? Vocês vão vendo ali que é o verde, e homens orientando mulheres é o laranja, que também é a segunda maior parte, e, claro, as mulheres orientando homens ou mulheres ali em cima, né? Então, a gente vê, e a gente vê que também esse dado não varia ao longo da história. Pode passar? E aí vocês podem ver como nós temos, como nós somos, né? Os trabalhos, as teses e as dissertações defendidas no Brasil nos últimos, desde de 91, nos últimos 30 anos, tem 58% desses trabalhos foram feitos de homens orientados por homens e 6% foram mulheres orientadas por mulheres. Um ponto que eu queria trazer para vocês, que eu acho que é um ponto interessante de reflexão, pode passar? É que se a gente for pensar a proporção de mulheres que orienta trabalho de mulheres e a proporção de homens que orientam trabalho de homens, então esse gráfico mostra aqui para a gente os trabalhos orientados por mulheres. Os trabalhos escritos por mulheres. Os trabalhos escritos por mulheres são, na sua maioria, orientados por mulheres, né? Então, essa que é interessante. Então, a gente tem 20% a mais das mulheres... Deixa eu deixar esse dado claro, né? As orientadoras orientam mulheres 20% a mais do que os homens orientam mulheres. Ou seja, a gente começa a ver que as mulheres têm menos dificuldades de orientar mulheres do que os homens da nossa equipe, da nossa comunidade, têm de orientar mulheres, né? Então, era esse dado que eu queria trazer. Eu queria só dar mais uma última informação, pode passar? Esse gráfico, eu não vou ter tempo de analisar esse gráfico, mas esse gráfico foi analisado na apresentação do Marcos Fanton no GT de Mulheres na História da Filosofia, e ele diz dos 65 mais importantes tópicos dessas dissertações e teses, né? E a gente vê os tópicos que têm alguma relação com mulheres, eles estão todos ali da parte mais baixa. Eu não tenho tempo para analisar isso, mas vocês podem contar que o Datafilo vai, em breve, lançar análises detalhadas desse material. Acabou aqui? Passou? Ok. Agradeço a atenção de vocês. Muito obrigada. Bom, boa tarde a todas, todos e todes. Quero começar me apresentando, dizer que meu nome é Solange Costa, sou professora da UESP de Filosofia, do curso de Filosofia da UESP na Universidade Estadual do Piauí, e professora do curso de mestrado e doutorado em Filosofia da Universidade Federal do Piauí. Embora eu seja curitibana, já estou há 13 anos no Nordeste e amo estar no Nordeste, né? Então, já estou trabalhando na pós aí já tem algum tempo. Agradeço o convite, né, da professora Juliele, da professora Suzana, para participar dessa mesa, dizer que é uma honra estar aqui com essas mulheres, né, podendo discutir uma questão tão importante para a gente, né? Pode passar, por favor. Então, aqui a gente tem, eu fiz uma busca, né, fiz uma coleta, né, na Sucupira para poder encontrar o número de programas de mestrado e doutorado em filosofia no Nordeste. Então, se tiver alguma disparidade, foi em virtude talvez da não atualização, mas tudo que está lá, tudo que está aqui foi coletado lá. Então, são 12 programas, né, que a gente tem de mestrado e doutorado na região Nordeste, 12 de mestrados e 5 de doutorado, né? Pode passar, por favor. Aqui eu comecei a colocar alguns gráficos para a gente ter uma ideia de, por universidade,
universidade por programa, se a gente tem o número de alunos e alunas e o número de professores e professoras nesses programas por universidade, tá? Eu coloquei homens e mulheres para poder, mesmo correndo o risco dessa essencialização, mas só para a gente separar, para a gente ter uma ideia do número que a gente tem nesses programas, né? Então, aqui, Universidade Federal do Maranhão, em amarelo, o número de discentes, em azul, discentes do sexo feminino e discentes do sexo masculino, né? Então, a gente tem aí um panorama que não é... A gente vai ver que mulheres, sempre o número é bem menor. Aí a disparidade ainda não é tão grande. Mas quando a gente passa para o corpo docente, a gente percebe que é absurda a diferença, né? Então, são 13 docentes. Desses 13 docentes da Universidade Federal do Maranhão, 12 são homens e apenas uma mulher. Pode passar, por favor. Aqui, Universidade Federal do Piauí, é o programa que eu faço parte hoje, né? A gente tem no mestrado um número de mulheres que até é maior do que o número de homens hoje cursando mestrado, né? 13 mulheres e 12 homens. Mas, em compensação, quando a gente vai para o doutorado, isso se inverte totalmente. Então, a gente tem 12 homens cursando doutorado hoje e 5 mulheres. A minha leitura disso é porque o programa veio fazendo, ao longo do tempo, né, uma tentativa de inserção de um número maior de mulheres no mestrado. Mas isso ainda precisa ser mudado no doutorado. Mas depois a gente chega lá e eu vou dizer qual é a minha leitura total disso tudo. Pode passar, por favor? Agora, em compensação, para variar, os professores, os docentes, né, do programa. Nós temos aí, ao todo, 11 docentes, onde 9 são homens e 2 mulheres. Eu sou uma das que faz parte do programa, né? Então, só tem eu e a professora Edna nesse programa. Pode passar, por favor. Aqui, Universidade Federal do Ceará, então ali 52 discentes, né? 24 homens e 18 mulheres. Aqui no mestrado. No doutorado, a gente vai ver sempre isso. No mestrado, parece que começa a aumentar o número de mulheres, mas no doutorado ele é sempre muito menor. Então, aqui a gente tem, também na Federal do Ceará, 81 discentes, sendo que 63 são homens e 18 mulheres. Pode passar, por favor? Em relação aos docentes, aí a disparidade sempre, como eu falei, é grande. 22 homens e 3 mulheres, né, num programa desse. Que atende em torno de 80 discentes. Pode passar, por favor. A UVA, né, a Universidade Estadual do Vale do Acaraú, mesma coisa, né? A gente tem um número no mestrado um pouco maior, mas ainda pequeno em relação ao número de homens, e em relação aos docentes. 12 docentes do sexo masculino e apenas uma mulher como docente. Então, aquilo que a professora Carolina estava falando, né? Mulheres orientam mulheres, normalmente. Tem 20% mais de chance de orientar mulheres, dessas mulheres serem acolhidas por essas professoras, né? Então, quando a gente tem um departamento que ele é basicamente masculino, a chance de uma mulher entrar tanto para o mestrado como para o doutorado diminui drasticamente. Pode passar, por favor. Aqui, a Universidade Estadual do Ceará, a UES. Então, aí a gente já tem um número grande, né, de homens, 22, com 14 mulheres. Quando a gente vai para os docentes, mesma coisa. 11 homens e 2 mulheres no departamento. Pode passar, por favor. O Federal do Rio Grande do Norte, o UFRN. Então, a gente já tem aí um número que é um pouco... Veja, tudo que eu falei, no mestrado, a disparidade é grande, mas não é tão grande, né? Mas quando a gente vai para o doutorado, olha ali, 57 homens, né, no total de 79 discentes, e 22 mulheres. Pode passar, por favor? Aqui também os docentes, 18 docentes na UFRN, 13 homens e apenas 5 mulheres. Pode passar, por favor? Aqui a UFPB, né, na Paraíba. Então, número de discentes do mestrado, 56 discentes, 44 homens e 12 mulheres. No número de docentes do programa, a gente já vai ter um número de 13 homens e 2 mulheres como docente. Pode passar, por favor. Aí a Universidade Federal do Pernambuco. Eu estou levando em consideração o número de docentes permanentes, porque às vezes acontece no programa, como às vezes ele não tem muitas mulheres, porque
elas se tornam professoras colaboradoras, então faz convênio com outras universidades para agregar o nome de mulheres no programa, mas efetivamente as professoras colaboradoras, elas são muito importantes, mas elas só podem fazer uma das coisas, ou elas orientam ou elas dão aula. E nem sempre, quando você tem colaboradora no programa, ela vai participar tão ativamente. Então, eu estou levando em consideração o cenário dos membros permanentes, que podem orientar, ministrar aulas, etc. Né? Então, aqui a gente tem na UFPE, né, de 35, vai ser isso mesmo, isso, 35 homens no mestrado e apenas 8 mulheres. E olha o número de docentes. A gente tem 12 docentes. Não tem nenhuma professora na pós-graduação na Universidade Federal de Pernambuco. Pode passar, por favor. A Universidade Católica de Pernambuco, né? Então, a gente vai ter esse outro cenário, 38 alunos no mestrado e 7 mulheres. E, como professores, 10 homens, né? E apenas uma mulher. Pode passar, por favor. Aqui é o FAO, né? Então, a gente vai ter também 13 homens no mestrado, discentes, e apenas duas de 15, 2 mulheres. E, como docentes, ao todo, são 10 docentes, onde 7 são homens e 3 mulheres. Pode passar, por favor. Sergipe, para a gente terminar, né? Então, aqui a gente tem 43 discentes no mestrado, 27 homens e 16 mulheres. E no doutorado, 46 homens e 13 mulheres. E tem do lado a porcentagem, para a gente ter uma ideia, né? 78%, 22%. Depois eu vou pedir para colocar no site da UFOF para vocês terem esse acesso, né? Pode passar, por favor. E daí, em relação aos docentes, né? Então, são 21 docentes, 20 homens e apenas uma mulher na Federal do Sergipe. Bom, então, de maneira geral, o que a gente pode ver através desses gráficos? Que houve uma mudança substancial em relação ao mestrado. A gente vai ter mais mulheres entrando no mestrado em filosofia. Alguns programas começaram a realizar algumas ações afirmativas desses programas para facilitar não, né? Mas para poder olhar, né, para que essas mulheres pudessem também participar desse programa dessa seleção, do edital de seleção, e pudessem permanecer no programa. Tem isso, né? Uma coisa é você entrar no programa, outra coisa é você conseguir permanecer. E em relação ao doutorado, o cenário é muito cruel. Muito cruel. E se a gente for pensar em relação aos docentes, nós somos o menor número. Na filosofia, nós somos o menor número. A gente estava falando agora, a professora Carolina estava falando em relação ao mestrado, o Profilo. Eu faço parte do Profilo da UFT. A maior parte também, nesse caso, dos professores são professores, e são 2 mulheres, e nos alunos ainda a gente tem no programa um número muito grande de homens, né? No caso da UFT. Então, enquanto a gente tiver esse cenário bastante desigual em relação ao número de docentes, e se os programas não começarem a atentar para a necessidade de fazer políticas para que esse número se inverta, a minha sugestão, uma das sugestões que eu queria falar aqui para vocês hoje a gente precisa fazer pressão para que nos editais que forem lançados de seleção dos programas, para que haja a sugestão de ser incorporado ações afirmativas e para que as mulheres, as professoras desses programas, passem a participar desse edital de seleção. Porque, às vezes, você tem 2 professoras dentro do programa de pós-graduação e nenhuma delas consegue participar do edital de seleção como banca no mestrado e no doutorado. E daí fica muito difícil, né? Então, assim, eu preciso mudar esse cenário. Pode passar, por favor? Se tinha falado, faltou da UFB, desculpa. Os 41 discentes, 27 homens e 14 mulheres, e de mestrado e doutorado, 38 homens e 16 mulheres. Pode passar, por favor? E os docentes também, 16 homens e 7 mulheres na UFB. Pode passar. Aqui eu coloquei alguns pontos gerais que eu não vou ler para vocês, né? De todo esse histórico da participação das mulheres na pós-graduação, da fundação do GT de Filosofia e Gênero, da fundação do GT e de Stein, mas que a gente não tem nenhum GT, né, de mulheres, a gente tem de mulheres, história da mulher, mulheres da história da filosofia, mas a gente não tem nenhum GT com o nome de mulher, né?
a noção de Edith Stein, né, como GT. E aqui algumas pesquisas da própria professora Carolina e do grupo dela, né, que é importante para mostrar essa desigualdade. Pode passar, por favor. E aqui eu fiz um levantamento também na Rede Brasileira de Mulheres Filósofas, que também faz... Tem os dados de alguns projetos, né? E aqui eu coloquei os projetos que são inscritos por mulheres, né? Ressaltando dois, que eu ressaltei com vários aqui, tá? Só das mulheres do Nordeste, né? De professores que fazem parte da pós-graduação. Eu ressaltei dois aqui, eu já estou terminando, né? Filósofos na região Nordeste, da UFPE, da professora Lohane de Fátima Oliveira, que inclusive não faz parte. Vocês viram que na UFPE só tem exclusivamente homens na pós-graduação como professores. E esse projeto deu origem àquele dossiê de mulheres no Nordeste, tá? E o outro das mulheres do Cariri, coletivo de mulheres filósofas no Cariri, que foi que surgiu a partir das alunas de biblioteconomia e filosofia que se reuniram e criaram esse grupo coletivo de mulheres, que eu acho que é bem legal. Pode passar, por favor. Então, esse é o dossiê Filósofas no Nordeste, fruto desse trabalho feito por essa professora da Universidade Federal de Pernambuco, né, que também é um marco, e pode passar, por favor. Também fazer referência ao colóquio e o livro Filósofas, né, que está aí também à venda, né, na UPOF, que também foi promovido pela professora Juliana, Silvio Faustino, Carolina Araújo, Laurino Sombra, que também foi bem importante por ter saído dessa comissão, né, tendo a Juliana, que é da UFBA, né, da UFBA, promovendo isso. Então, pode passar, por favor. E daí eu coloquei, para finalizar a minha apresentação, pena que ela não está aqui, que é a Cristiane Marinho, atriz, né, que é professora da UES, ela tem vários trabalhos falando sobre filosofia nordestina, né, e ela tem um trabalho que é fantástico, né, e o trabalho dela, um dos artigos dela termina com exatamente isso. Ao Nordeste da filosofia é possível colocarmos a coruja no Mandacaru, né? Ainda coloquei assim com carinho a Cristiane Marinho, porque é exatamente isso. A gente precisa colocar essa coruja no Mandacaru no Nordeste, para que essas mulheres também possam ter essa possibilidade de cursar mestrado, doutorados e tenham possibilidade de prestar concurso para serem professoras dessas universidades. Então, enquanto a gente não criar realmente condições para que isso aconteça, no nosso, só para terminar mesmo, no nosso relatório do nosso programa, a gente estava falando agora à tarde, o relatório de avaliação fez referência ao fato de um número de paridade entre homens e mulheres no mestrado. Que bom para a gente na UFPI. Mas vamos levar isso para o doutorado também, vamos levar isso para o programa como um todo, para que a gente tenha mais mulheres sendo credenciadas nesses programas. Tá? É isso, gente. Muito obrigada. Obrigada, professora Solange. Eu só vou me intrometer rapidinho antes de passar a palavra, dizendo que eu não tive nem tempo de ver os slides, mas tem uma pequena atualização já. De última hora, não tinha comentado os seus slides, mas na semana passada eu fui credenciada como professora permanente da pós da UFPE, então aqui a gente... Estava de nada, agora a gente toma... Claro, permite cortar a pizza, né? É um pedacinho muito pequeno de pizza, mas já é um movimento, né? Eu queria fazer uma observação também, acho que era importante falar isso. Então passo agora a palavra para a professora Jovelina. Boa tarde a todos e todas. Eu não sei fazer gráfico como as colegas, então eu fiz, e também a Juliette alertou que o tempo era muito curto. Eu fiz uma opção por uma tabela, né, em que eu faço, enfim, uma retrospectiva. Na verdade, esse levantamento eu fiz quando organizei o dossiê Filósofas no Norte, né? E aí eu fiz uma atualização de números, então ainda há pouco, no intervalo do almoço, um colega do Acre me deu mais uma informação, então eu falo aqui à medida que for apresentando. Pode virar, por favor. Tá, então a região norte, para quem não conhece no mapa, ela tem 7 estados, e aí nós temos, enfim, programas de pós-graduação na estadual de Roraima,
na Federal do Acre, que vai começar ano que vem, na Federal do Amazonas, na Federal do Pará, na Federal do Tocantins e na Universidade Federal de Rondônia. Pode passar. Tá, então, eu começo aqui a minha breve tabela, né? Então, a Universidade Estadual de Roraima, ela teve aprovado o PPG-FILO, ele vai começar, então, em 2023. Então, a gente ainda não tem dados nenhum. A UFAC, que é a Universidade Federal do Acre, ela tem um doutorado, né? Então, um DINC, um USP, UNIFAC e o FAC. E aí ele durou de 2017, né? No segundo semestre de 2017 e encerrou no segundo semestre de 2021. Mas no site deles não tem registro nenhum, enfim, eu não consegui saber o número de professores, né, que usufruíram, enfim, desse benefício. E aí a UFAC, enfim, criou um mestrado agora, que é o Profilo, e ele vai iniciar em 2023.1. Então, eu tenho um colega, que foi meu colega de graduação, que é professor da UFAC, e eu encontrei hoje no horário do almoço, aí ele me disse que tinha me deixado sem responder, né, quando eu perguntei o número de mulheres na graduação. Ele, na época do dossiê Filósofos do Norte, ele me falou que não tinha nenhuma, e agora, quando eu perguntei novamente, ele não respondeu. Aí, hoje, ele me chamou para dizer, eu tenho uma novidade, então não pode chegar lá e dizer que não tem nenhuma mulher. Diz que entrou uma agora como professora, eu disse, ela é só da graduação? Ele falou, não, ela vai ser credenciada no Profilo, então serão 8 professores e uma professora, né, no Profilo, que começa, enfim, em 2023. E aí nós temos, enfim, a UFAM, Universidade Federal do Amazonas. Então, eles têm um mestrado, Profilo, né, que começou em 2017.1, e aí o número de professores permanentes são 9, né, então uma mulher e 8 homens. E aí no registro de discentes, então tem matriculados 16, e são 5 mulheres, 11 homens. Egressos tem 5, um total de 5, então uma mulher e 4 homens. A UFAM também tem um mestrado, né, um inter com a UNB, então começou em 2020.1, e aí a atuação dos professores da UFAM nesse inter com a UNB, elas atuam como co-orientadores externos. Então, tem 3 mulheres co-orientadoras e 1 homem. E aí eu perguntei e tem a coordenação local de uma mulher. E eu perguntei para ela, então, o número de discentes, e ela falou que são 7 matriculados, e tem, enfim, 4 mulheres e 3 homens. A UFAM tem ainda, doutorado. É um DINTER com a Unicamp, que foi de 2018.2 a 2022. Termina agora, né? E também não tem registro, né? Nem do corpo de professores, se tem local ou não, e nem o número, enfim, de discentes, né? Pode passar, por favor. Então, aqui nós temos a UFPA, né? Onde eu sou professora, então nós temos um curso de mestrado acadêmico, e o ano, enfim, né, do mestrado, o mestrado começou em 2011, então atualmente nós temos como permanente, né, 11 professores, então são 3 mulheres e 8 homens, colaboradores são 7, então tem uma mulher e 6 homens. Discentes matriculados tem 28 atualmente, então desses 28, 7 são mulheres, 21 homens,
egressos nós temos 76, desses são 17 mulheres e 59 homens. E aí temos a UFT, né? Então tem o mestrado, PPG Filo. Juliana, se eu estiver enganada, me fala, né? Então, mas tudo que eu consegui descobrir começou em 2017, ponto 1. Então, permanente 10, nenhuma mulher, enfim, 10 homens. Então, matriculados não há registro, egressos não há registro. E aí tem a UNI, que é a Universidade Federal de Rondônia. Então, eles têm um mestrado acadêmico, que começou em 2019.2. Então, lá tem o número de docentes permanentes, são 11, e mulheres 0, né, e os 11 homens. Então, matriculados, tem 55, então, desses 55, 16 são mulheres, 39 são homens, egressos 2, então, 0 mulheres e 2 homens. Então, assim, de maneira bem geral, foi esse o levantamento que eu fiz da região, né? Então, nossa região é bem precária ainda em termos de pós-graduação, então a gente tem esse alavancamento com os Profilo, né, agora. Então, a UFPA, né, foi o primeiro programa, agora a gente passou para a nota 4 e vai começar a pensar no futuro doutorado, né? Mas aí entrou agora a UNI, né, que também tem mestrado acadêmico, no mais são Profilo. A Unifap, que o meu colega César é professor lá, não tem programa de pós-graduação, e, enfim, a Federal de Roraima também não tem, né? Só tem a estadual, que tem Profilo. Certo? Então, a gente trabalha com precariedade, por exemplo, esse levantamento que eu fiz foi justamente para saber quais eram as colegas, né, da filosofia da região norte, para convidar para publicar no dossiê Filósofas do Norte. Então, tem uma professora da graduação acho que é da Federal acho que é da Uni, e ela ficou de enviar o texto, não mandou. Nós temos uma outra colega que é só da graduação também, que é da Estadual do Amapá, né? E ela também não enviou o texto. Então, esse é o nosso breve cenário, né, assim, bem drástico em relação à questão de gênero. Certo? Então, é isso. Obrigada, professora Javelina. A gente passa então agora para a professora Beatriz. Olá, boa tarde. Eu sou Beatriz Santinho e eu gosto de causas. Então, quando a gente pensa assim, gosto de causas, é um pouco absurdo, mas essa discussão aqui está um pouco fora do meu escopo habitual. Eu geralmente discuto filosofia da ação, teoria causal da ação, então aí dá um gosto por causas. E quando a gente discute gênero, uma das coisas que me interessa saber é por quê, né? Então, não é exatamente que eu ame as causas por elas mesmas, né? Porque eu acho que elas nos dizem algo legal, algo interessante, ao menos, para a gente poder pensar em como a gente vai lidar com os nossos problemas. Então, pode passar. Eu queria pensar um pouquinho sobre a região centro-oeste, talvez eu devesse ter dito isso, sou professora da UFMT. Eu queria pensar um pouquinho sobre a região centro-oeste, e isso significaria olhar dados. E eu acho que quando a gente olha dados, a gente não vê só os números, a gente precisa interpretá-los. Então, a gente precisa ter uma teoria de base para a interpretação de dados. E no meu caso, eu exposo uma teoria de interpretação de dados quando se trata da discussão sobre gênero e mulheres na filosofia em geral. Essa teoria ela é proposta pela Louise Anthony num artigo de 2013, em que ela discute justamente essa proposta teórica chamada tempestade perfeita, que é a ideia de que alguns esquemas de gênero que são amplamente
aceitos e difundidos na sociedade, interagem, se combinam e se intensificam na área da filosofia. Eu prefiro essa teoria em oposição à ideia das vozes distintas, que é uma ideia de que existem características supervenientes que emergem para mulheres e para homens devido à nossa socialização. Então, pode passar. Com base nisso, então, eu pensei numa hipótese. O que há de particularmente distinto sobre o Centro-Oeste? Os estudantes e as estudantes que estão aqui hoje podem coar comigo que tem áreas da região Centro-Oeste que são bastante longes, né, em relação a outros centros acadêmicos do país. Então, pensando um pouquinho sobre isso, temos essa característica e temos também esquemas de gênero habituais que fazem parte da nossa sociedade, né? São regras que determinam como a gente se comporta, como a gente fala e quais expectativas a gente tem das pessoas de acordo com cada gênero. Então, o esquema de gênero que eu estou pensando são aqueles relacionados a mulheres e o papel que elas teriam, por exemplo, nos seus relacionamentos amorosos e no seu cuidado familiar. Então, a gente tem, geralmente, a ideia de que as mulheres têm mais enfoque, por exemplo, nos relacionamentos amorosos, enquanto que os homens na carreira. E as mulheres são as primeiras cuidadoras de filhos, por exemplo, enquanto que os homens seriam cuidadores secundários, né? Isso pensando, claro, em relações heterossexuais. Então, combinando essa necessidade de deslocamento com esses esquemas de gênero, eu acho que isso torna muito difícil para as mulheres ocuparem espaços no Centro-Oeste, especialmente que a nossa formação e a exigência para ocupar vagas acadêmicas profissionalmente, ela exige que a gente tenha doutorado atualmente e a formação de doutoramento ela é escassa no Centro-Oeste e recente, tá? Então, próximo, por favor. Então, eu pensei que a gente poderia olhar os dados com base nessas hipóteses, né? Assim, pensar, será que isso está afetando a ocupação dos espaços profissionais por mulheres no Centro-Oeste? E aí, eu queria só dizer que os dados que eu coletei são com base no IMEC, né? Na plataforma Sucupira, nos sites dos cursos de graduação e dos cursos de pós-graduação. Então, naturalmente, os dados aqui só são bons se lá estiver atualizado e estiver direitinho. Por exemplo, eu não tenho lá esse dado da Julielle, porque não está ainda no site, né? Ok, então próximo. Então, essa aqui é a situação no Centro-Oeste, né? Nós temos docentes em cursos de filosofia no Centro-Oeste, cursos de graduação, tá? 87. E aí deu para fazer uma porcentagem, 19,6% são mulheres, apenas 21. Em programas de pós-graduação são 89, 16 mulheres, acho que dá 18%, não dá para ver, 18%, pode passar. E aí, eu fiz um recorte, eu não olhei para toda a pós-graduação, eu olhei para o doutorado. Então, eu olhei quantas teses a gente tem defendidas no Centro-Oeste até o momento, e eu pude perceber que foram 8 defendidas por mulheres, 24 por homens, então 25% só das mulheres, e só a partir de 2018, tá? Pode passar. Então, eu fiz essa pequena comparação, né? Estão aí as universidades, o número de docentes, quantos são homens, em vermelho, e quantos são mulheres. Eu não fiz porcentagem, porque dado esses números tão pequenos, não vale muito a pena a gente aplicar uma porcentagem, porque se a gente adicionar um indivíduo, já muda muito a diferença na porcentagem, então não faz muito sentido, acho que não reflete também, né? O que a gente, como a gente tem dados reais tão pequenos, faz mais sentido olhar para isso. Tá, podemos passar. E aí temos os docentes na pós-graduação, não muda tanta coisa, né? Assim, a gente vê que há uma grande discrepância. Os homens estão em vermelho, as mulheres em azul, e, enfim, dá para ver que são bem poucas comparadas aos homens, mas nada tão diferente assim da média nacional, né? A média nacional também é bastante baixa, mas a gente percebe que há aí uma queda estatística no Centro-Oeste, tá? Pode passar. Então aí eu pensei, bom, então a gente precisa de um grupo controle agora, né? A gente precisa ver o que está acontecendo nas outras regiões do país.
porque senão a gente não tem como entender se o caso do Centro-Oeste é um caso específico ou não. Então, eu olhei os dados das universidades públicas, eu fui no IMEC e vi quais têm cursos de graduação em filosofia. E aí eu entrei no site de cada um desses cursos de graduação e contei quantos homens tinham e quantas mulheres e fiz essa tabelinha. São só as universidades públicas por causa desse requisito de doutorado para ingresso na atividade profissional e porque também são essas instituições que geralmente abrigam cursos de pós-graduação. Como há alguns particulares que também têm esse perfil, como PUC, Unicinos, algumas dessas entraram também, mas basicamente essas. E aí a gente pode ver que há aí uma discrepância em relação à região sudeste, né? Então, já dizer sudoeste, região sudeste. Então há uma discrepância, dá para ver que a região sudeste tem um pouco mais de mulheres do que de homens, né? A que se deve isso? Será que isso é estatisticamente significante? Pode passar. Aí eu comparei com os cursos de doutorado que existem também de acordo com região, né? Então, separei aí, no norte eu não computei o Dinter da UFAM, porque essa informação não estava disponível e também já tinha completado o prazo, né? Então, eu deixei o norte sem. O nordeste com 5 programas de doutorado, e aqui as décadas de criação, só 2010 que eu cortei ali em 2015, para a gente ter uma ideia melhor do que é mais recente. Mas vejam bem ali, nos anos 70, de 71 é o da USP, tá, gente? Está sozinho ali em azul. Aí depois surgem, nos anos 80, 2 no Sudeste, são no Rio de Janeiro, e 1 no Sul, que é na UFS. E aí depois começa ali, nos anos 90, começa a surgir um pouquinho mais na região Sudeste e Sul, novamente. 1 no Sul, 2, 3 no Sudeste. E aí só nos anos 2000 que a gente começa a ter uma expansão um pouco maior. Finalmente, mas assim, bem pouco, né, também. Só nos anos 2010 que realmente a coisa se expande para a maioria das regiões. Por exemplo, o doutorado mais antigo no Nordeste, eu acho que é o da UFPA, de 2010, pelo menos é isso que consta no site. E também na Sucupira. E na região Centro-Oeste, os doutorados são da UNB e da UFG a partir de 2013. E aí, em 2015, temos mais alguns acréscimos. Pode passar. Aí eu comparei, né, professoras em cada região, porcentagem, com doutorado em cada região também. Aí dava para fazer as porcentagens, que o número é bem maior, né? A gente está falando de todas as professoras da região Norte, Nordeste, enfim. E aí eu coloquei, então, dá para ver que tem bem mais doutorados em vermelho na região Sudeste e tem um pouquinho mais de professores ali também. Aí eu pensei, será que isso é estatisticamente significante? Pode passar. Então, a gente aplicou o teste Q². Eu não fiz isso sozinha, eu contei com um estatístico, Hugo Nunes, que me ajudou a fazer essa análise estatística. E, de acordo, então, com esse teste Q², não existe evidência estatística significante para a gente afirmar que o número de mulheres depende de região. Então, ou seja, a gente não pode rejeitar a hipótese nula. Mas, obviamente, existe uma diferença por região, né? A desigualdade no número de homens e mulheres é generalizada em todas as regiões, isso a gente sabe, né? Mas em algumas regiões, o percentual de mulheres é particularmente menor. As diferenças, embora não sejam estatisticamente significantes, assumindo que o fenômeno tem causas similares em todas as regiões, e eu suponho que tenha, são mais visíveis ou podem ser mais influentes, por exemplo, no Centro-Oeste, mas também ocorrem em todas as regiões, né? Então, eu penso que podem ser mais visíveis, por exemplo, no Centro-Oeste, porque um fator é mais agravante ali. A gente tem programas de doutorado são muito recentes na região. No Nordeste, a gente vê a mesma coisa. No Norte, a gente vê também essa queda estatística, o que a gente não vê tanto no Sudeste. Pode passar. Aí eu só coloquei um quadro para a gente ver o surgimento de programas de doutorado a partir de 2013, que a gente sabe que os concursos também começaram a radiar e que a gente provavelmente só tem entradas recentes nas universidades de quem estava num programa de pós-graduação mais ou menos nessa época, no máximo, né?
Ok. Pode passar. Ou pelo menos na maior parte dos casos, é isso que eu quero dizer. Então, de acordo com a minha interpretação, se tivesse adequado, minha e do Nunes, o baixo número de programas de doutorado no Centro-Oeste é um dos fatores que contribui para a disparidade de gênero nesta região, mas também em outras. A disparidade no número de mulheres que defendem teses, acho que está escrito ali errado, defendem teses na filosofia na região também é bastante baixo, mas esse é um problema também generalizado, né? A gente viu na fala da Carolina, por exemplo, que é um problema geral. E daí eu estou querendo concluir, e acho que é apropriado concluir, que os esquemas de gênero podem dificultar o deslocamento profissional das mulheres. Porque, vejam bem, eu fiz a minha graduação na UFPB, eu me criei ali em João Pessoa. E eu, obviamente, não fiz o doutorado em João Pessoa, eu precisei ir para onde? Para o Sudeste. Então, isso em si já é um grande desafio, né? E aí depois também a gente se desloca para exercer a profissão. Então, mais um desafio. Então, de acordo com os esquemas de gênero da nossa sociedade, é esperado que as mulheres ponham ênfase na família e nos relacionamentos, e não é suposto que os homens acompanhem as mulheres nos seus deslocamentos profissionais. Já o oposto é o caso, né? Se espera que as mulheres acompanhem os homens nos seus deslocamentos profissionais. Também é esperado que as mulheres sejam as principais responsáveis pelos cuidados de filhos, né, com filhos de modo geral, e a gente não espera as mesmas coisas necessariamente dos homens. Então, esses esquemas de gênero, como eu mencionei, de acordo com a teoria, interagem, se corroboram e se intensificam na área da filosofia, gerando esse tipo de fenômeno. Caso vocês queiram fazer uma brincadeira, vocês podem entrar nesse site, www.mente.com, e vocês podem responder uma perguntinha que tem lá de acordo com o gênero que vocês se identificarem, mulheres ou homens. Basta colocar o código, é um código diferente para cada um. Eu queria exibir o resultado para vocês, mas a gente não tem conexão com a internet, mas depois eu posso falar o resultado que eu posso consultar aqui. Obrigada. Obrigada, Beatriz. Então, agora a nossa última convidada, a professora Janine, da Federal de Santa Catarina. Olá, boa tarde para todo mundo. Eu também não fiz gráficos e esquemas e tabelas. Eu sabia que a Carolina ia fazer, a Solange ia fazer muito bem, elas fizeram muito bem. Beatriz também. Então, assim, vou fazer uma outra coisa aqui. Por favor, pode passar já o slide. Eu queria, justamente, eu vou fazer algumas coisas diferentes, mas eu só queria mostrar aqui alguns números que, na verdade, confirmam as amostragens que os colegas já trouxeram em relação ao corpo docente, sobretudo, né? E eu deixei aqui, eu não vou ler todos, né? Eu peguei apenas as federais aqui, e geralmente tem essa proporção aqui, né? 24:7, 20:4, 14:5. E aí uma coisa muito interessante que eu notei eu estou falando do corpo docente geral do departamento, e eu já vou falar da pós-graduação. Uma coisa muito interessante que eu notei foi na UNILA, porque vocês veem que a proporção não é assim tão disparada, né? E é muito provável que não seja disparada desse jeito, porque as professoras que estão no corpo docente são de áreas interdisciplinares. Eu acho que isso é interessante para a gente pensar sobre o significado dessa presença de mais mulheres dando aula de educação, literatura, ciências sociais, política, embora a gente saiba que alguns recortes parecidos com o nosso na filosofia também acontecem nessas áreas, né? Mas acho que a interdisciplinaridade aqui é interessante para a gente pensar o porquê não é tão gritante o número assim. Enfim, eu na verdade não me apresentei, né, Juliana? Eu sou professora da Universidade Federal de Santa Catarina, né? O nosso departamento, apesar do número grande de professores, até que também não tem tão poucas mulheres assim, mas não foi sempre assim também, né? Sou membro do GT de Filosofia e Gênero, da Rede Brasileira de Mulheres Filósofas, e coordeno o projeto Uma Filósofa por Mês. Estou falando isso também porque eu acho que
é importante a gente pensar, e essa é a minha questão aqui, sobre o que a gente faz com todos esses dados gritantes, né, que vêm, que estão colocados aqui para nós, né? E aí a questão da diferença das áreas, como por exemplo do Centro-Oeste, né, que me parece muito interessante pensar nessa ideia do esquema de gênero, né, que se repete em todas as áreas da nossa vida dentro da universidade e da representação que a gente tem na universidade, mas que também reproduz uma outra coisa problemática que a gente tem no Brasil, que é justamente a prioridade das regionalidades, né? O Sudeste e o Sul se saem muito bem, se saem muito melhor do que Nordeste, Norte, Centro-Oeste. E aí a questão de que no Norte não haja programas de pós-graduação ou de doutorado é muito significativo para pensar os recortes de exclusão social que sofrem esses outros estados do Brasil, né? E nesse sentido, justamente, todos esses números que eu estou colocando aqui ainda não dão conta de uma outra coisa, que os números de mulheres, por mais baixos que sejam e que estejam colocados aqui, são de mulheres brancas. Então, o recorte do sul do Brasil, sobretudo, é de um corpo docente majoritariamente branco. Tá, e aí pode passar para mim, por favor. Aí eu queria fazer algumas considerações sobre esses meus breves números, mas os números das colegas, acho que nos ajudam a pensar tudo isso também, que é o seguinte, né? Bom, tem um padrão numérico aqui, tem um padrão, né? Por mais que haja diferenças entre as regiões, tem um padrão. E esse padrão se acentua no quadro docente da pós-graduação. E se acentua num efeito tesoura, inclusive, né? Porque a gente começa com mais graduandas, termina com poucas doutorandas e com menos professoras docentes e menos pesquisadoras de bolsa de produtividade ainda, né? Então, tem um padrão. E aí eu queria pensar, eu coloquei esses nomes aqui, mas a gente pode depois também ver se esses nomes fazem sentido para pensar essas questões, né? Na questão da representatividade que eu chamei de docente, teórica e curricular. Em que sentido, né? Bom, a representatividade, porque o que eu quero dizer é, o padrão que está colocado nos coloca um problema, ou vários problemas, obviamente. Mas um dos problemas que eu queria chamar a atenção aqui tem a ver com a representatividade docente. Em que sentido? Como é que as alunas se veem ou não se veem como filósofas ou como professoras de filosofia na academia, né? Se, por exemplo, a gente não tem uma professora de filosofia, pode não passar pela cabeça da nossa estudante que ela possa ser uma professora de filosofia. Ela não está sendo representada por ninguém do seu gênero. E, aliás, aqui a gente pode dizer que essa questão vale para outros gêneros, evidentemente, também, né? Não só para a nossa questão do gênero ou da mulher aqui, né? Isso precisa ser discutido também em termos de conceituação. Mas isso tem um desdobramento, Beneto, tudo meio que como uma bonequinha russa, né? Essas coisas todas têm uma a ver com a outra. E a questão da representatividade docente é apenas uma das questões de representatividade, ou dessa questão que as nossas alunas podem se colocar no momento em que entram na graduação, que pretendem seguir no mestrado e lutar para seguir no doutorado, né? Que é a representação teórica, que eu estou chamando de teórica aqui, mas que poderia ser chamada, sei lá, também de bibliográfica, né? O que tem a ver a nossa teoria filosófica, ou como é que as alunas se encontram nos filósofos universalistas e os currículos que nós temos na universidade, eles reproduzem essa mesma lógica excludente das ausências, né? Então, elas reproduzem no seu formato, na sua unilateralidade, o modo como nós não temos professoras docentes nos nossos programas e o modo como nós não temos nas nossas bibliografias mulheres filósofas. Então, são vários espelhos que compõem uma ausência de representação e de representatividade para as nossas alunas, né? Que, de novo dizendo, se espelha no modo como tudo isso é levado pelas pessoas que a gente forma na licenciatura para as escolas, né? Então, é uma outra consequência ainda. E aí a ausência curricular acaba aparecendo nas escolas também, ou seja, as nossas adolescentes do ensino médio
dadas todas as consequências, não têm muitas chances de se dizer a si mesmas: eu vou ser uma filósofa. E aí eu queria voltar a insistir numa palavra que Ana Miriam Wundt, lá da UNB, coloca, que é a ideia de que nós precisamos, e aqui eu estou propondo já uma ação, ocupar o currículo, tá? Ocupação curricular. Então, cabe a nós aqui fazer essa ocupação curricular. E aí é uma pena, na verdade, né? E é sugestivo, simbólico, significativo, que os nossos colegas de departamento não estejam aqui para nos ouvir. Generalizando, sim. Mas deveriam estar em massa. Porque se a ideia é que a gente ocupe o currículo, a gente precisa fazer isso com rebeldia, já que eles não estão aqui para compartilhar a nossa exclusão. Tá? Nesse sentido, tudo isso que eu coloquei, essa falta de representatividade que se espelha e se desdobra como uma bonequinha russa, acaba deixando as demandas das nossas discentes completamente desatendidas, né? Ou seja, nós não temos como atender tanto o desejo de que essas nossas estudantes tornem-se filósofas, quanto nós não temos como atender às suas angústias em relação a essa falta de espelhamento de si dentro da filosofia. Então, fica completamente desatendido. Aí, pode passar para mim, por favor. E aí, por isso, eu já falei da ocupação curricular como uma dessas opções de enfrentamento a tudo isso, né? E eu queria brincar um pouco com os termos da própria mesa, né? Eu gostei muito do título da mesa, mas eu fiquei me perguntando sobre como é que a gente encara realmente isso, né? Nós temos uma filosofia feminista por todo o Brasil, né? Mas será que temos mesmo? Né? E é claro, estou falando aqui de filosofia feminista, né? Temos filósofas feministas nos departamentos e PPGs? Bom, para começo de conversa, a gente mal tem filósofos, né? Nós temos posturas filosóficas feministas em nossos quadros docentes? E aí, vejam, essa postura feminista não precisa ser só a nossa, das filósofas. Mas será que nós temos essa postura filosófica feminista no quadro docente dos nossos programas? Ou nós somos debochadas, né, como se a gente estivesse aqui lamentando como um mimimi desnecessário? E aí, vejam, né, isso torna todas essas questões um caminho para uma espécie de guetização daquilo que a gente está fazendo, né? Então, somos só nós que estamos fazendo os dossiês que são publicados, né, nos números que a Carolina trouxe, que são dossiês muito mais específicos da nossa própria organização e do nosso próprio trabalho. Eu acho que refletem o fato de que a gente está tentando fazer as coisas, aí eles dão um espacinho para a gente fazer, mas eles não querem se envolver. Vocês estão fazendo, tá tudo bem, então vão lá, façam ali no seu cantinho e a gente continua fazendo a nossa filosofia canônica como a gente sempre fez. E o que significa... então, quer dizer, né, temos uma filosofia feminista por todo o Brasil, e o que significa dizer que o gênero estaria por todo o Brasil, né, pensando aqui num conceito de gênero como questão filosófica, não como uma questão sociológica apenas, né? Mas como uma questão filosófica. Temos a questão de gênero colocada nos nossos programas, departamentos, artigos, publicações, como questão filosófica? Ou como questão de... Como é que as questões de gênero, né, talvez apareçam para muitos dos nossos colegas como, de novo, em termos da guetização possível que esteja acontecendo aqui, como coisas de mulher, né? Então, as filósofas aqui vão falar de gênero. Isso está representado de novo, contemplado de novo pela unilateralidade agora dos dossiês feministas, né? Enfim, né? Ou coisas que não são filosóficas, né? Gênero tratado como se não fosse um problema filosófico.
E aí, o que significa dizer também que as filósofas estão por todo o Brasil, né? Mas estão mesmo, né? Porque justamente aqui esses números evidenciam uma ausência completamente negativa, né? Nós não estamos por todo o Brasil. E nós estamos em minoria em todo o Brasil e não estamos em todo o território nacional. E aí eu fico pensando que algum movimento está acontecendo, né? E eu coloquei alguns exemplos, eu não coloquei o projeto da Beatriz, que também poderia ter entrado aqui, né? Mas, pensando, por exemplo, né, na Rede Brasileira de Mulheres Filósofas, finalmente a gente tem uma grande rede que nos conecta, né, para nos fazer agir em conjunto, né? Eu acho que nós estamos tentando nos juntar e, ao mesmo tempo, nos espalhar, né? Se a gente quiser pensar na ideia de que precisamos estar em todo o Brasil, a gente precisa se juntar e, ao mesmo tempo, se espalhar. E aí, eu acho que a gente está revendo, ou seja, cada um daqueles pontos que eu tratei antes, né, da representatividade docente, me parece que esses números e essa denúncia ela é muito importante de ser feita e eu acho que a gente realmente precisava tornar isso público reiteradamente, mas fazer dessa publicação dos dados uma constante. A gente deveria fazer isso, na verdade, todo semestre, porque as pessoas esquecem, né? Os nossos professores colegas esquecem. E aí precisa colocar os dados lá de novo. Não, continuamos aqui, só tem 3 aqui. Né? Eu acho que os dados precisam ser reiteradamente colocados e publicados nos nossos departamentos e sites de programa de pós-graduação. E fazer alarde na mídia mesmo. E aí, nesse caso, eu acho que a denúncia nos ajuda a construir pelo menos um pedaço do caminho para resolver a questão da representação docente, né? Ou quantas somos, né? Quantas filósofas somos, para a gente tentar mapear isso e nos juntar e nos espalhar ao mesmo tempo. A gente também talvez esteja começando a rever a questão da representação teórica, né? Pensando, por exemplo, que apesar da guetização dos dossiês e das publicações, nós temos tentado fazer filosofia de um outro jeito. Né? Nós temos tentado fazer filosofia feminista, nós temos feito produção feminista. Então, nós estamos tentando fazer com que essa representatividade, que eu chamei de teórica, apareça nas bibliografias que a gente entrega para as nossas alunas. Mas isso não é suficiente se a gente não fizer a ocupação curricular. Né? Então, não basta a gente publicar nos dossiês e nos livros, e fazer os livros, se a gente não levar os nossos próprios livros para dentro da sala de aula. Né? E as publicações das nossas colegas para dentro da sala de aula. Então, é muito importante também, e essa é uma prática que a gente não sabe fazer na filosofia, é que a gente se leia umas às outras. Mas é preciso que a gente se leia. Mas eu acho que nós temos começado a fazer isso, né? E eu acho que essa é uma mudança muito importante para esse passo da ocupação curricular, da representação teórica, né? Mas também de que a gente esteja encaminhando com tudo isso uma nova maneira de fazer filosofia. E aí, é óbvio, né? Eu estou falando aqui de representação, de representatividade. Eu sei que esse não é um termo tão pacífico assim, para a gente falar sobre o que significa, né? Você colocar uma professora no departamento, no programa de pós-graduação, enfim, né? Não podemos chamar a Damares, por exemplo, mas não adianta, né? Mas a gente precisa, justamente por isso que o meu viés é o tempo todo caracterizar tudo isso como uma representatividade feminista, né? A gente precisa criar esses mecanismos de abertura dessas representatividades nos termos feministas que criem uma outra filosofia que não apenas acolha as nossas estudantes, as nossas alunas, né? Mas que nos ajude também a quebrar com esse engessamento de uma filosofia canônica que se repete ad infinitum e que não nos diz nada enquanto mulheres brasileiras. Então, a minha aposta é que nós aqui estamos em vias de construir uma filosofia feminista, brasileira, cheia de afetos também, e que vai
vai resultar, já resultou numa primavera feminista na filosofia, mas vai resultar também para as nossas alunas numa primavera feminista. Então, estou apostando no nosso trabalho aqui, estou apostando no fato de que o blog das mulheres na filosofia, por exemplo, e o nosso projeto Uma Filósofa por Mês colocam para nós a existência de outras pessoas na filosofia, de outras mulheres na filosofia, e que contam para a gente uma outra história da filosofia. Então, está na hora da gente fazer uma outra filosofia que seja aberta aos nossos estudantes, né? Obrigada, essa é a minha proposta. Obrigada, professora Janine. A gente está numa situação um pouco complicada com a questão do tempo. Teoricamente, a gente tem 10 minutos aí. Mas eu acho importante a gente ter um pouquinho um momento ainda de fechamento, né, de considerações finais. Assim. Então, eu queria passar a palavra novamente para isso. Também é uma possibilidade a gente passar diretamente para as perguntas para ter um pouquinho mais de tempo para o debate com vocês aí que estão nos ouvindo. Melhor, né? Então quem quiser fazer alguma pergunta, venha até aqui, por favor, para todo mundo ouvir bem. Tá funcionando. Bom, gente, bom, me sinto em casa aqui, porque somos colegas aqui e bem próximas. E, bom, parabéns por mapear, fazer o diagnóstico e ainda dar pelo menos um sentido de força de um prognóstico, né, que a luta possa reverter a situação que a gente está vivendo. Eu acho que assim, eu só queria fazer uma consideração, que eu acho que a gente já está fazendo diferença. Então, eu acho que tem que deixar claro, eu vou só dar um exemplo que eu já falei, que eu fiz parte da comissão de avaliação dos programas de pós-graduação da CAPES, e no quesito impacto social, contou políticas afirmativas como fundamental para a valorização e para a qualificação desse programa, para a nota que ele recebeu. E estava ali explicitamente, por exemplo, Rede Brasileira de Mulheres Filósofas, programas que têm cota para negros, indígenas, trans, mulheres, etc., na seleção de bolsa, e diversas outras políticas afirmativas. Então, assim, já existe uma diferença. Quando nós vamos e falamos assim, tem que lembrar que tem um prêmio filósofos, então indiquem, né? Vamos ver se para os programas indicarem. Ou, quando a gente diz assim, não é mais aceitável que não haja pelo menos uma mulher em qualquer tipo de seleção, de banca de seleção, de concurso, de pós-graduação, nós somos tão capazes quanto. Por que vão nos excluir desses lugares, não é verdade? Então, isso está fazendo diferença, não é? E eu acho que, assim, dialogando só mais não vou tomar muito tempo, mas eu acho que se a gente está sendo escanteado de alguma maneira, porque isso daqui é talento desperdiçado, porque... Bom, o que é? Porque eu acho que não só a gente está mexendo numa certa estrutura de poder, porque a gente está, mas porque a gente quer mais mulheres, porque a gente quer ser incluída, porque a gente quer diminuir a evasão de alunas, mas também a gente está questionando um modo de fazer filosofia. A gente quer uma maior abertura em termos de vamos pensar numa filosofia que não seja simplesmente ser especialista num autor, pensar sobre um autor, mas que a gente possa pensar sobre, com e além. E ousar por si mesmo sair da menoridade intelectual. É isso. Opa. Poxa, uma boa noite. Muito obrigado pela essa mesa redonda. Acho que vai ser difícil falar, porque
eu sou representante do PPG-Fil de um dos programas mais vexatórios da sigla continental, que a professora Solange apresentou do Nordeste brasileiro. Eu falo como CPF, Marcos, agradecendo, e como representante, reconhecer imensamente o problema. É muito bom estar aqui, poder ouvir essas sugestões e críticas todas, aprendo muito com vocês. E eu tenho duas perguntas, talvez para fazer e aprender. Assim, especificamente, é muito difícil lidar com uma cultura já estabelecida, né? A gente sabe disso, especialmente quando nós somos mais jovens, dentro dessa dinâmica de poder, dentro de uma instituição já mais tradicional. Acho que tem essa questão da tradição herdada, tem uma questão geracional também, envolvida para tentar reverter um pouco isso. Mas, pelo menos lá no PPG-Fil, eu sou coordenador tem menos de um ano. A gente está passando por um processo muito grande de reforma curricular, de linhas de pesquisa, né? A professora Juliana está participando diretamente disso, modificação do regimento para entrar mais evidente essa parte das ações afirmativas também. Não é fácil fazer isso, tem resistência também no corpo docente em relação a isso. Eu também sou, há 2 anos, eu trabalho com a revista Perspectiva Filosófica, onde nós, junto com a professora Lohane, que foi citada, nós organizamos esses dossiês de filósofos do Nordeste, filósofos do Norte, mas essas medidas ainda são muito poucas, né? Eu conheço isso nessa tentativa de, assim como coordenador, acho que a gente tem uma certa flexibilidade para até o poder de decisão, para conseguir, por exemplo, fazer convites para professoras permanentes, mudar a colaboração para permanente, e ter um quadro onde a gente tem algum tipo de massa de manobra, assim, um pouco de espaço de manobra, né, com isso. Mas, quanto ao concurso para o ingresso de professores, eu acho que isso é muito difícil, porque mesmo que a gente defina temas, defina pontos, né, de prova, e defina a banca, isso no final não garante que uma mulher, uma pesquisadora muito competente não vai ser, se ela vai ser escolhida, né, selecionada. Eu queria saber ouvir um pouco de vocês, como é que funciona na visão de vocês essa dificuldade. Assim, no PPG-Fil parece que eu tenho mais flexibilidade, né? A gente tem mais para tomar essas decisões, mas no concurso é muito difícil, né? Fazer isso. Vou fazer uma pergunta diretamente para a professora Carolina sobre essa... muito, assim, parabéns pela iniciativa do DataFil, muito interessante. Inclusive, a gente tem um aluno lá de Pernambuco, o Hugo, nosso aluno, nossa cria lá também. Então, está dentro dessa discussão sobre diversidade. E se tem algum planejamento para que haja algum dado de interseccionalidade, né? Especialmente marcado pelo que a professora Janine apresentou, em relação a gênero e raça também, né? Assim, pessoalmente, marco CPF, não CNPJ, né, o coordenador que pegou essa bomba. Mas eu adoraria ver uma mesa como essa, na próxima Ampof, lá no Recife, com esses dados bonitos, sobre raça também, né? Eu acho que vai ser muito duro também o resultado. Assim, tá. Muito, muito obrigado. Eu queria dizer isso, né, que abriu-se o GT de Filosofia e Raça e poderia ter uma plenária aqui de raça esse ano. A gente sentiu falta. O DataFilo tem uma linha sobre raça. Fernando Sá Moreira, que é um dos nossos membros, publicou já extensamente sobre os dados de raça na filosofia no Brasil. Eu tenho certeza que ele ficaria muito honrado de, na próxima Ampof, apresentar os dados do DataFilo sobre raça da mesa que você organizava para a gente. E a gente está aí para isso mesmo, com esses projetos de gênero, raça e deficiência, e contar uma história que a gente pode saber sobre a história da filosofia no Brasil a partir desses dados e pronto para explorar temas, contar quem nós somos, como é que nós fazemos, um projeto, né, nesse sentido de metafilosofia mesmo. E
sobre os concursos, é bastante difícil mesmo nessa amarra. Eu participei de alguns, acompanhei, nem participei diretamente, mas acompanhei alguns casos de tentativas hercúleas de fazer alguma coisa diferente que fracassaram retumbantemente nessa linha, mais ou menos, que você descreveu. E é por isso que eu acho que a gente tem que mudar um quadro geral das cabeças. Então, eu acho que são repensar as bancas, repensar os vieses, ter uma clareza muito boa sobre vieses. Eu sei que a Unicamp lançou, a Unicamp, como instituição, tem uma secretaria de Direitos Humanos que lançou, há pouco tempo, um documento de instrução de diversidade, sobre diversidade na universidade, e que tem uma instrução detalhada sobre concursos, né? De como de guiar bancas sobre vieses, sobre a conformação das bancas, em primeiro lugar, e depois as próprias bancas sobre os seus vieses, para tentar, na verdade, gerar mais consciência das pessoas sobre os seus atos, né? Mas a gente sabe que tem estruturas de poder muito enrijecidas por trás disso tudo, e bem-vindo ao time, nós estamos juntos para a gente tentar criar uma comunidade filosófica. Veja, é uma comunidade filosófica que já é diversa, tá? Na sua base. O problema é que ela não está sendo diversificada no seu centro de poder. Eu acho que a Yarli também queria a palavra aqui na frente. Mas eu só queria completar o que a Carolina estava falando, também a respeito... porque essa questão dos vieses, ela é extremamente complexa. E ela é, ao mesmo tempo, muito porosa, né? Para usar um termo que de vez em quando eu uso. Porque vejam, né? Muitas vezes, como a gente poderia imaginar que uma candidata falha numa entrevista? E tudo que está em jogo nas suas falhas, né? Porque, assim, nós, mulheres, temos que aprender a falar em público, porque isso não nos é dado de graça. Nós não temos um lugar já de antemão autorizado para fala pública. E aí, esse tipo de questão influencia muito no modo como nós nos comportamos nos nossos concursos, né? Como candidatas, por exemplo, e no tamanho do nosso nervosismo, no tamanho da nossa insegurança diante da banca. E isso vale para as bancas de seleção de mestrado e doutorado também, né? Tem gente que simplesmente fica muda quando entra na sala de seleção, porque não consegue mais falar, porque a insegurança é imensa, porque ninguém nos treina, nos ensina, nos ajuda a falar em público, a falar para uma banca onde há estrutura muito rígida de poder. E aí, eu acho que esse tipo de coisa precisa também ser conversado com as nossas estudantes, assim, em termos de acolhimento, inclusive, né? Justamente pela percepção de que essas coisas não estão dadas de graça, né? E que a gente precisa construir um caminho aqui, né? Se apoiando uma na outra, né? E aí, assim, né? Realmente mudar uma cultura é muito difícil, mas eu acho que a gente tem começado a fazer isso e tenho visto todos esses reflexos, né? E de qualquer forma, né, os poderes e privilégios não querem sair do lugar, né? Então a gente precisa fazer a nossa força aqui, né, também, para mudar um pouco essa cultura. Yarli, tu quer falar? Eu vou só dizer uma coisa também. Eu acho que para a gente entender por que as mulheres não são aprovadas, né, a gente tem que olhar para isso. Razões, causas, né? A gente precisa entender quais são esses esquemas de gênero que estão interagindo e se intensificando. Hoje eu falei um pouquinho sobre uma possibilidade, uma causa possível para certo efeito, mas há inúmeras causas. Esse não é um efeito que tem apenas uma causa, né? Então, eu acho que também a gente precisa começar a investigar isso, refletir um pouco sobre isso, que é só assim que a gente também entende o que está acontecendo para a gente tentar mudar. Por falar em efeito, qual é a causa, né?
fato, acho que quando a gente pensa numa única causa, é reduzir demais. Mas, por outro lado, eu acho que a gente precisa assumir uma causa, pelo menos, que é o racismo. Então, desculpa a variação do mesmo tema, ele já falou sobre isso, antes também já foi mencionado, né? Não teremos mulheres negras para fazer esse cômputo, porque não existem mulheres negras retintas na pós-graduação em filosofia. O GT de Filosofia e Raça, esse título está em discussão, né? Porque a gente sabe que raça é um mecanismo político para definir quem vai ser preso, quem vai ser morto na periferia, quem vai ser escravizado, quem vai ser explorado, quem vai sofrer genocídio, né? Mas, de todo modo, é um tema que a gente precisa problematizar, né? Então, a gente está revendo o nome, mas é esse o tema, tá? E aí, no GT Filosofia e Raça, a gente acha importante que tenha uma mulher na coordenação. E qual mulher? Né? Eu me recusei, porque eu sou uma pessoa negra, mas de pele clara. Então, já tem uma passabilidade imensa para mim. Né? Então, a mulher de pele negra retinta, ela não está na pós-graduação em filosofia, e isso tem causa, e o nome disso é racismo. Só que se a gente ficar falando existe racismo, mas não somos nós, a gente é negacionista, a gente é hipócrita, a gente estuda filosofia política de um modo hipócrita, porque a gente sequer diz aquilo que nós somos, racistas. Então, se precisa de política afirmativa. Na pós-graduação, o que nós estamos fazendo com o que nós estudamos? A gente está escrevendo, defendendo, ganhando pontos, ganhando sei lá o quê, títulos. Mas não serviu para a gente se colocar no mundo de acordo com o que a gente discute, com o que a gente estuda. Então, é uma filosofia... Nem vou falar o nome porque parece que vai ser ofensivo, né? Eu acho que a gente precisa dizer isso para a gente, sabe? As instituições são racistas porque tem gente racista dentro dela. Por que não tem uma mulher negra retinta na pós-graduação? Mal temos estudantes. E as estudantes que entram na graduação, por causa de cota, de inclusão social, elas são expulsas. A pandemia expulsou as minhas alunas negras. Na realidade, não é nenhuma pergunta, mas um comentário. Primeiro, que, de fato, ser feminista é uma posição política, antes de qualquer coisa. Por isso que se fala, não dá para botar Damares numa pós-graduação, porque é uma posição política de enfrentamento ao que está dado há 2.500 anos, se falar de filosofia. Então, isso é um ponto. O outro ponto é que, de fato, o feminismo dentro na filosofia, e eu gosto de ouvir isso, é mudar o modo de fazer filosofia. A gente precisa fazer filosofia, né, numa comunidade entre a ação e o pensamento. Fazer filosofia no presente. Isso não estou dizendo que a história da filosofia vai se apagar, mas a gente precisa assumir uma responsabilidade de fazer filosofia no presente, ou seja, ação e pensamento. Esse distanciamento, ele não precisa ser aquilo que nos ensinaram. A gente vai passar um tempão lá e depois a gente retorna, que nem Sócrates, que se perdia no caminho. Não, a gente sabe que o nosso tempo, ele exige de nós um outro modo. Eu não tenho aqui modo, meio, né, não é uma receita, a gente não tem de estar discutindo isso, mas o que eu sugiro, e eu sugeri isso numa discussão aqui, é as mulheres precisam habitar a comunidade em ação e pensamento. Isso não pode mais estar separado. E isso é uma dificuldade, porque aí fazer uma filosofia do presente, do aqui, do agora. E quando, então, você traz essa ideia de ocupar os currículos, pronto. Essa é uma via, assim, claramente. A gente se ouvir, a gente dialogar entre a gente e a gente ocupar, porque nunca foi dado nada para nós. Então, isso é uma questão que eu queria dizer. E a outra é, para os nossos companheiros que estão aqui, e eles estão aqui, então eles são nossos companheiros, a gente imagina que eles estão aqui para a gente lutar junto, é que, assim, olha, não dá para a gente ficar falando que isso é cultura, que isso é estrutura, que muda a estrutura somos nós. A Adriana acabou de falar, vamos, de algum modo, aí,
dizer, a gente não quer esse privilégio, porque é privilégio, gente, não é? De ter essa hegemonia masculina nos programas de pós-graduação. É um privilégio, porque de onde que isso veio? Já nasceu com isso dado. A gente está aqui tentando lutar. Então, se juntem a nós, renunciem seus privilégios, lutem do nosso lado e deixe que as coisas aconteçam de um modo diferente. Não dá para a gente jogar na estrutura. Então, é outra coisa. É estrutural. Mas a gente muda a estrutura, não muda? E quando a gente diz que é estrutural, a gente esconde a cara de quem está fazendo. E quem está fazendo somos nós, sobretudo os homens. Então, se vocês estão conosco, venham e renunciem os direitos que são dados a vocês sem nenhuma luta. Né? É isso que eu queria dizer. Eu me chamo Magali Menezes, sou da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e eu queria tocar em duas questões. A primeira, eu tenho graduação em filosofia. Quando eu entrei na universidade, eu escutei de um professor: o que tu está fazendo aqui? Eu fiz mestrado em filosofia, fiz doutorado em filosofia e não atuo no curso de filosofia. E eu acho que é interessante pensar esse outro fenômeno, que é a fuga de muitas filósofas do curso de filosofia. Eu trabalho hoje na Faculdade de Educação, tenho uma área de filosofia dentro da Faculdade de Educação. Nós somos 5 professores, 3 mulheres, todas com formação completa em filosofia. E a filosofia, em determinado momento, também expulsou, né? Porque eu me lembro quando eu fui buscar qual é o concurso que eu ia fazer, se vou fazer na educação, porque é um lugar muito mais aberto para pensar determinadas questões que eu queria pensar que o próprio curso de filosofia. Hoje eu tenho repensado isso, né? E assim, por que eu não resisti, não fiquei, né? Não fiz meu concurso na Universidade Federal na filosofia. Bom, isso é uma questão de vida aí. O segundo ponto, eu acho interessante, eu acho fundamental essa ideia de ocupar. Eu queria trazer uma categoria ameríndia, né, do povo Mimbiá-Guarani, que tem usado muito, mas os povos indígenas do Brasil, que é retomada. Esse lugar sempre foi nosso. Nós temos que retomar esse lugar. Então, eu gosto de pensar na ideia da retomada de um currículo. E eu queria pensar 3 pontos para retomar esse currículo. O primeiro ponto é que eu acho que a gente tem feito isso de alguma maneira, mas ainda temos que ampliar, que é uma hermenêutica feminista da leitura dos textos filosóficos. Ou seja, como nós, mulheres, fomos lidas pela história ocidental da filosofia. Então, acho que tem se produzido coisas aí, não só no Brasil, no mundo inteiro. Então, acho que esse é um movimento importante de nós fazermos. Não podemos fechar os olhos quando a gente lê um texto de Kant, um texto de Aristóteles. Não podemos achar que está nas entrelinhas desse texto. A gente tem que chamar a atenção. Olha, o que esse cara está dizendo sobre as mulheres. Né? E isso faz com que eu releia esse texto, que eu faça uma leitura de uma outra maneira. Então, acho que esse é o primeiro movimento. O segundo movimento é resgatar as mulheres que fizeram parte dessa história da filosofia. Não só representadas, mas estiveram presentes nessa história da filosofia. Eu acho que esse é um movimento também, a gente tem escrito, tem publicado coisas sobre isso. E eu acho que o terceiro ponto, que para mim se completam, a gente precisa de uma filosofia feminista. Né? Isso é fundamental, ou seja, é preciso que as mulheres, homens, né, entender a filosofia feminista como um instrumental de análise, é um instrumental político, é uma visão política, é uma visão ética de mundo. Não dá para a gente pensar esse mundo, uma transformação desse mundo, se não tiver atravessada por uma filosofia feminista, por um pensamento feminista. Então, retomar esse currículo, para mim, exige esses 3 movimentos. Muito obrigada por essas belíssimas falas.
Adriana já saiu? Saiu. Eu queria só me solidarizar, não? Só queria me solidarizar, na verdade, com ela e, na verdade, concordar com ela, que eu acho que a gente tem que reconhecer não só o quanto a universidade como um todo, a academia como um todo é racista, né? Quanto tremendamente excludente de tudo aquilo que não quer o seu padrão hegemônico branco. Então, só queria deixar meu abraço para ele. Quando eu comecei a colocar os gráficos, a gente fica assustada, mas não fica tão assustada porque a gente já imagina que isso vai acontecer, né? Que ele vai ser assim bem desigual. Mas se a gente sair daqui não só com esse incômodo, né? Porque não é só o incômodo, sair realmente com posicionamentos e ações, assim, sabe? Ações práticas. Olha, eu não quero participar dessa banca se não tiver pelo menos 1 ou 2 mulheres nessa banca. Olha, vamos fazer uma avaliação de trabalho, de pós-graduação, eu preciso trabalhar sobre o quê? Sabe? Eu cansei de participar, de ver colegas participando de bancas sobre pensamento de mulheres e só tinha homem na banca, gente, sabe? Então, assim, é muito importante que a gente também se posicione na prática para fazer com que isso aconteça. Nas bancas, para que isso aconteça nas bancas de seleção, mas também nas bancas de avaliação, mas também na hora de compor, por exemplo, os nossos regimentos. Então, enfim, a gente ultrapassou todo o tempo, né? Mas é muito importante ter participado com essas mulheres incríveis e vocês terem escutado isso e poderem não só pensar sobre isso, mas agir a respeito disso. Obrigada. É uma tarefa realmente ingrata, assim, de ter que ficar cortando as falas e cuidando do tempo, mas eu convido então para vocês se aprofundarem um pouco mais também nessa conversa, nessa temática, escutando o podcast que a gente gravou esse ano sobre esse tema, antes daqui do encontro da UPOP. Foi uma conversa com a professora Alice Lino, que eu acho que eu vi por aí esses dias, da Universidade de Rondonópolis, e com a professora Marli Carvalho Soares, da Universidade Estadual do Ceará. Então, acessem aí as plataformas e escutem também o que a gente conversou por lá. Gente, é para fechar. É só porque a gente acabou de receber a notícia de que o Prêmio CAPES e as 2 menções honrosas desse ano foram para 3 trabalhos escritos por mulheres, para 3 teses escritas por mulheres. A gente consegue fazer quando a gente não tem esse olhar negativo, a gente dá conta.